Fala aí pessoal, beleza? Tem uma polêmica aí que circula o mundo dos bots desde que eu comecei a frequentar os espaços onde a gente conversa sobre isso, né? Onde a gente trata dessas questões, que é a questão de que bot tem dia da semana para funcionar. Eu sempre fui contra essa ideia, né? Eu não via sentido nenhum nessa ideia, mas de tanto se falar, de tanto se discutir, de tantas pessoas mostrarem um print ou outro no qual você tem uma distorção grande demais num determinado dia da semana, eu comecei a ficar um pouco mais assim inclinado a aceitar a ideia de que sim, é possível que bot tenha dia da semana para funcionar. Eu sei, e isso eu acredito que eu já tenha provado algumas vezes aqui, que bot tem época do ano para funcionar. Né? Eu tenho bots aqui de mais de um ano nos quais eu percebi assim, com toda a clareza possível que o bot tem uma época do ano para funcionar. É muito claro e muito distinto como ele funciona num período do ano e como ele funciona no outro período do ano, né? Mas essa questão então dos bots funcionarem dia da semana sim ou não, eu tava assim e comecei a ficar balançado e falei assim, bom, só testar. Existe uma maneira de testar, né? Então, agora que eu tenho vários bots que já completaram um ano, né? Então eu já conheço como são esses bots, né? Sei que são bots bons, que são bots que funcionam, que bots que vão de alguma forma assim bem, né, no mercado. E eu resolvi então fazer essa experiência. Então, o que eu fiz? Eu peguei então seis bots, seis bots que já tem aí um ano trabalhando, né? Um ano de mercado. E coloquei esses bots para trabalharem nos dias da semana que eles mostraram melhor resultado. A parte difícil mesmo do projeto é lembrar todos os dias de desativar alguns e de ativar os outros. Teve aí uns 2 dias nesse mês que eu me esqueci de fazer isso. E só que eu até dei a sorte de que quando eu lembrei no outro dia de manhã de mudar, ele não tinha feito nenhuma entrada. Então, né, não alterou em nada assim. E também, né, uma entrada ou outra só, talvez não tivesse tanta diferença assim, né? Então aqui são todos os bots que se fez, né? Tem para vários dias da semana aqui. Tem 3 no domingo, um só na segunda-feira, 4 na terça, 5 na quarta, 3 na quinta, 3 na sexta e 2 apenas no sábado. Só 2 no sábado. Então, esse projeto completou um mês agora. Hoje, né? Ele completou um mês e eu espero rodar ele aí por 3 meses. Pelo menos 3 meses para eu dar seguimento, né? Se eu achar que não deu em nada, né? Se eu achar que realmente não tem nada de relevante, aí eu paro depois desses 3 meses. Se durante esses 3 meses ele realmente mostrasse um potencial mesmo, aí eu vou investir num estudo sério em cima disso aqui, né? E isso é complicado porque demanda muito tempo nosso, né? Então a complicação é essa. Então esse aqui, esse resultado que eu vou mostrar agora então é o resultado do primeiro mês, né? E depois se for relevante aí do segundo mês eu mostro também, mas é certo que lá no final do terceiro mês eu faço um vídeo então. Mas vai ficar provado no fim das contas que funciona ou não em determinado dia do mês? Não. O que vai ficar demonstrado é que existe de verdade assim indícios, né, de que bot tem sim dias da semana para funcionar. Vamos ver então aqui os resultados. Então tem bots bem variados aqui, né? Tem over 2,5, tem over 0,5, tem under 2,5, under 0,5 HT, tem um bot de virada depois dos 80 minutos de jogo e um under 1,5. E aí, né? Esses primeiros resultados aqui, né, da semana completa são então os bots no mesmo período, né? Então do dia 15 de dezembro até hoje, 14 de janeiro. E aqui na terceira coluna, os bots dos dias selecionados e as diferenças então nestes resultados. Então, a gente vê aqui que esse primeiro bot de over 2,5
trabalhando em dias selecionados, ele teve uma diferença de 300%, né? Ele teve um resultado ruim nas duas modalidades. No entanto, o resultado dele foi, né, nos dias selecionados, 300% melhor, né? Um over 0,5 aqui, que teve um resultado 65% melhor, essa porcentagem em cima da stake de trabalho do bot, tá? 65%, né, melhor. O under 2,5 aqui foi pior, né, no resultado dos dias da semana. Ele teve um lucro aqui menor, né, de menos 9% em relação ao bot que trabalha a semana toda. No under 0,5 HT, a gente tem a maior diferença, mas os dois estão em lucro, né? Trabalhando nos dias da semana, ele teve menos 316%, mas os dois estão positivos, né? A diferença aqui é que o bot da semana completa pegou aí 12,27 e o bot dos dias selecionados apenas 5,52. Significa que naqueles dias da semana que aqueles bots não trabalharam, teve muitos greens, né? O bot de virada nos 80 minutos também teve um resultado pior, trabalhando com os dias selecionados, e aqui menos 56% da stake. E o under 1,5, que é o resultado aqui mais dramático, que é uma diferença de 418% de vantagem aí, né? O bot trabalhando a semana toda pegou aí menos 359 e o bot trabalhando nos dias selecionados teve aí 59% de lucro sobre a stake. Então, um total aí, a diferença até agora é de 402%. Uma diferença aí realmente interessante, né? É uma diferença aí de quase 4 stakes. E assim, bem interessante mesmo. E foi bom porque me deu assim, foi bom ter esse resultado bom agora no início, porque me dá assim um gás para continuar, né? Porque lembrar todo dia de desativar e ativar é foda, é complicado, né? Tem uma hora que já teve aí uns 5 dias aí que eu deitei, e na hora que eu botei a cabeça assim pra dormir, eu lembrei, o bot tem que ir lá e mudar e desativar e tal. E ativar os outros, né? E é isso aí, né? Era só para demonstrar em que pé tá, em que pé estão os resultados até agora e para dizer que o projeto vai aí continuar e a gente vai ter aí no final das contas, então, talvez, né, algum indício de que essa coisa de que bot tem dia da semana para funcionar realmente faz sentido ou que é só balela. Então até a próxima aí, um abraço.